O Rio Grande do Sul acabou de passar por uma das maiores catástrofes da sua história. A recente enchente do Rio Guaíba tirou não somente bens materiais, como vidas, histórias. O maior problema não é esse. É que sabemos que após a baixa das enchentes, a real catástrofe se revela. As mortes, a destruição, a perda completa e total da história de diversas pessoas, diversos rio-grandenses. E para isso que estamos aqui hoje, auxiliar essas pessoas que perderam tudo, que não sabem por onde se reerguer, a como recuperar seus bens, como celulares, televisões, controles, tudo que seja movido a pilha ou bateria. Então, atrasado de novo para minha aula, né? Bom, então, classe. Hoje eu vou explicar para vocês o que são pilhas e baterias. Bom, as pilhas, primeiramente, elas consistem em um dispositivo que vai transformar a energia química em energia elétrica. Ela é um dispositivo muito comum que está presente no nosso dia a dia. Ela está presente, por exemplo, em controles, em relógios, dentre outras coisas. Já as baterias, elas são algo um pouco mais complexo, mas ainda assim é bem simples. Elas basicamente consistem em diversas pilhas ligadas ou em série ou em paralelo. Cada pilha na bateria, ela vai ser chamada de célula. Então, várias células juntas, elas vão fornecer muita mais energia do que, por exemplo, uma pilha sozinha. Então, elas também possuem mais capacidade de armazenamento, por exemplo. Bom, gente, e eu vou explicar para vocês o conceito de eletroquímica, que é uma área da química que estuda a transferência de elétrons e como isso se transforma em energia. E quando a gente fala de transferência de elétrons, a gente fala de oxirredução, que ela pode ser percebida ou identificada pelo número de oxidação de cada elemento. E como que isso tudo funciona nas baterias, né? Basicamente, as baterias elas utilizam reações espontâneas. Então, as substâncias presentes dentro da bateria elas reagem espontaneamente e cada bateria tem dois eletrodos, o anodo e o catodo. O anodo ele é responsável pela oxidação e o catodo é responsável pela redução. E esses dois eletrodos eles estão submersos dentro de uma solução que conduz íons, chamadas de eletrólito. Então, aqui eu trouxe um exemplo para vocês. Basicamente aqui a gente tem o zinco e o cobre, e no nosso produto o zinco ele oxida e o cobre ele reduz. E o eletrodo ele facilita o fluxo de elétrons nessa reação, permitindo a criação de fluxo de elétrons que gera a corrente elétrica. Bom, agora eu vou explicar para vocês como que ocorre a corrosão de compostos elétricos. Bom, a corrosão ocorre basicamente por conta da água. A água no seu estado natural, na água pura, H2O, ela não apresenta nenhum malefício para os compostos elétricos. Mas quando elas têm dentro dela os sais, aí sim ela pode passar a corrente elétrica que causa os malefícios. Bom, o que acontece? Com a corrente elétrica passando pelos compostos elétricos e com a presença de água com os sais, cada composto ele tem uma película protetiva, que são ácidos inoxidáveis. E quando ocorre a passagem da água com a corrente elétrica, essa película meio que se quebra, que é o que a gente chama da corrosão. Então, quando está energizado, a película se quebra e aí sim corrói os compostos. Mas, sem a presença da corrente elétrica, aí sim ela não apresenta nenhum malefício, pois não tem a presença da corrente que vai fazer a quebra da película. Bom, vou usar como exemplo para vocês agora as enchentes que aconteceram no Rio Grande do Sul no início do ano. O que aconteceu? A água, junto com muita lama e terra, fez com que elas adentrassem os compostos elétricos. E assim, com a presença da corrente elétrica, fez a quebra dos aços da película. E muitas pessoas tentaram recuperar os bens que tinham perdido nas enchentes, né? Mas fizeram a lavagem dos seus bens de forma incorreta. A forma correta após a utilização da passagem da água com corrente elétrica é tirar ela da eletricidade e passar uma água corrente, tentando tirar todos esses resíduos que foram apresentados dentro das enchentes. Depois disso, aí sim pode se lavar, pode se ligar na corrente elétrica
para ver se funcionou. Mas, em muitos casos, pela falta de lavagem correta, o descarte é necessário porque os compostos não funcionaram pela lavagem correta. Mas também existe uma regulamentação para o descarte, que são seguidos nesses pontos aqui, que é, primeiro, separar eles do lixo comum, do lixo normal, que configura o lixo comum, guardar os componentes em umas sacolas que não tem vazamentos, e depois procurar um posto de coleta. Se não tiver um posto de coleta próximo, deixar de alguma assistência técnica que tenha contato com fabricantes para assim poder levar em pontos de coleta. É isso. E continuando o que eu estava explicando, eu vou falar sobre os tipos de baterias. Então, como já foi falado lá no início, as baterias elas são formadas por um conjunto ou por várias pilhas, né? E aí nós temos as pilhas, elas podem ser classificadas em pilhas primárias e pilhas secundárias. Começando aqui pelas primárias, elas não podem ser recarregadas. E aqui como citação, eu trouxe as pilhas alcalinas, que elas são geralmente encontradas em controles remotos, brinquedos, e elas possuem uma longa vida. Depois eu trouxe o lítio, que ele possui alta densidade e é geralmente usado em câmeras digitais. E depois nós temos as de zinco carbono, que elas são as mais baratas, elas possuem um baixo consumo e são geralmente usadas em lanternas. E seguindo aqui nas pilhas secundárias, elas são as pilhas recarregáveis, elas são mais ecológicas. E onde é que a gente encontra elas? Elas estão presentes no íon lítio, que são usados em smartphones ou veículos e possuem alta densidade. Depois no níquel, metal hidreto, e é usado em ferramentas e elas são maiores e possuem menos impacto ambiental. E por último, no chumbo ácido, que é usado em sistemas de backup. Seguindo para a química das reações em baterias, como eu já expliquei, o anodo ele faz a oxidação, que a oxidação é a perda de elétrons, e essa perda de elétrons faz com que esses elétrons eles fluem no circuito interno gerando a corrente, como já foi mais ou menos falado. E um exemplo são as pilhas de zinco carbono. E aí o cátodo ele faz a redução, que reage com os íons e ele ajuda a reduzir outras substâncias. E um exemplo é o dióxido de manganês, que é presente nas pilhas de zinco carbono. Com o passar dos anos, o consumo de dispositivos eletrônicos só aumenta. Dispositivos esses que utilizam pilhas e baterias como fonte de energia. Ou seja, é cada vez mais necessário ressaltar o descarte correto. Pois o principal problema associado ao descarte incorreto é por causa dos metais, que podem ocasionar em contaminações. E uma maneira de prevenir esses riscos seria o estudo da reciclagem correta. Mas afinal, qual é o impacto causado pelo descarte incorreto? As pilhas e baterias possuem uma composição diversa, podendo ter metais pesados como níquel, chumbo e mercúrio. Caso esses materiais cheguem a vazar, eles podem contaminar tanto o nosso solo agrícola quanto a nossa água potável. Além disso, eles também se acumulam nos organismos vivos, assim entrando na nossa cadeia alimentar e podendo causar toxicidade. Além desses impactos citados, essas substâncias podem reagir com outros materiais, podendo causar incêndio e até mesmo explosões. Por isso, é de extrema importância o descarte correto. Caso não tenha o seu descarte correto, eles podem sim liberar gases tóxicos como dióxido de enxofre e óxido de nitrogênio, prejudicando assim a nossa saúde respiratória. Além disso, também podendo matar a nossa vida aquática e desequilibrando o nosso sistema. Agora, como recuperar as pilhas e baterias? Logo após o momento delicado que enfrentamos no Rio Grande do Sul, muitas pessoas perderam seus eletrodomésticos. Nós sabemos que tentar recuperar uma pilha que entrou em contato com a água já é algo difícil. Agora, tentar recuperar uma pilha que entrou em contato com água contaminada é um trabalho bem mais complicado. Porém, a gente pode seguir sim alguns passos que podem recuperar a sua pilha ou bateria. O primeiro passo é checar se a pilha não está com grande dano, tipo corrosão, inchaço, deformação ou vazamento. Se ela tiver com alguma dessas características, é melhor a gente não seguir e descartar ela corretamente. No segundo passo, se não tiver nenhuma dessas características citadas, a gente pode secar a pilha ou a bateria com um pano seco e deixar ela em um lugar bem arejado para que saia toda a água e a umidade. Já no terceiro passo,
Depois de totalmente seca, a gente limpa com um pano sequinho também e observa para ver se não vai ter nenhum tipo de corrosão. Caso tenha algum sinal de corrosão, a gente pode fazer uma misturinha de bicarbonato de sódio com água para neutralizar a acidez. Depois de aplicar a misturinha, secar ela novamente para que não fique nem um pouco úmido. E o último passo, é necessário que seja feito o teste da pilha da bateria para saber se ela está realmente funcionando. Caso ela tenha um funcionamento normal, é permitido utilizar a pilha. E se caso ela não responder ao funcionamento, é melhor descartá-la corretamente. Porém, mesmo com a pilha ou a bateria funcionando, tem possibilidade do desempenho e a segurança estarem sim comprometidas. Então, se possível, é recomendado sim que haja troca, para que seu funcionamento ocorra de forma tranquila e sem preocupação. E isso daqui vai ter... Fazer somente. Caguei nas calças.